Tudo bem, pessoal? Eu me chamo Elvésio Mendes e estou aqui fazendo mais um vídeo que espero que seja de algum agregado para você. Então, eu vou falar sobre um assunto que a gente estando em casa, né? Por exemplo, eu estou alguns dias em casa e me veio à cabeça ao pensar assim, qual a finalidade de nós estarmos aqui encarnados no planeta Terra, né? Porque a gente acaba passando por alguma rotina. E a gente tem uma percepção das coisas, fala, puxa, será que é somente isso? Eu levantar, né, tomar meu café e fazer minhas atividades dentro de casa. E à noite eu chego, durmo, no outro dia eu faço a mesma coisa. Você já parou para pensar nisso? Tendo a ideia que nós somos espíritos encarnados aqui nesse planeta com o propósito de evoluir, então, sendo assim, nós temos algum objetivo por estarmos aqui. Nesse momento, você tem o objetivo de estar passando por esse momento aqui no planeta. Porque como diz a palavra sagrada, né, de nosso Criador, que nenhuma folha da árvore cai sem conhecimento de Deus, né? Então, está escrito isso. E também eu lembro da passagem de Jesus que ele fala que os pardais, os pássaros, né, que eles não plantam e nem colhem e, portanto, eles não morrem de fome. É interessante, né, Jesus Cristo falar sobre a criatura de Deus, né, que Deus fez e dar tanta importância para ela. Então, quero dizer aqui, nesse momento, a importância, o quanto que você se acha importante, né? Será que essa rotina, viver, é assim, sem algum sentido? Olha, eu posso afirmar que não. Eu posso afirmar que se você está aí, você tem o seu valor, né? Cada pessoa tem o seu valor. Igual, por exemplo, eu sou uma pessoa que nasceu em 1977. Então, qual o objetivo que eu vim fazer aqui em 1977? Será que tem um porquê? Claro que tem um porquê. Porque se uma folha, né, da árvore cai e Deus está sabendo, então tudo está organizado pelo nosso grande Criador do universo, né? Então tem um objetivo sim. Por exemplo, no meu caso, em 1977, o que eu vim fazer aqui? Vamos raciocinar comigo um pouco. Na época de 1977, o pessoal era aqueles pessoal mais... os hipper, né? Tinha os hipper. Era um pessoal que estava trazendo uma nova consciência para aqueles povos, que existia muita guerra civil nessa época aí. Então, qual foi o objetivo? O individualismo. Então, as pessoas que vêm nessa minha geração já vem trazendo esse individualismo, devido a tantas guerras civis, né? Porque se for olhar uma geração atrás, por exemplo, a geração dos meus pais, né? Meu pai é de 1950. Se você conhece pessoas dessa época assim, que tem mais ou menos 80 aos 60 anos, 60 aos 80 anos, você vai ver que o biotipo das pessoas são aquelas pessoas mais voltadas para ação, né? Mais já autoritária, pessoa mais... Não é assim que são autoritários, mas tem mais firmeza. Igual, por exemplo, se eu faltasse à escola na época que eu era mais novo, chegava em casa, não queria saber o que acontecia. O couro era certeiro, né? Por mais que eu explicasse. Então, se for lá as pessoas que nasceram nessa época aí de 1950 por aí, tem um propósito delas ter nascido ali. Por exemplo, deu caso do meu pai, né? Qual foi o objetivo? 1950 foi um ano que pós-guerra, né? Essa época aí foi pós-guerra. Então, nessa época que foi convidado vários espíritos, né? Para vir ter sua missão aqui na Terra. Qual era a missão desses espíritos? De como a Terra, o planeta Terra estava em pós-guerra, tinha acabado a guerra, então tinha que ter pessoas aqui com esse espírito de atitude,
de levar o planeta para a evolução. Porque já pensou ver essas pessoas com aquelas desânimo, né, com aquele mansinho? Não ia ter uma evolução necessária. Então teve a época, a geração do meu pai, né, dos pessoas daquela época de 1950, pouco para frente, que eram essas pessoas de atitude para tomar a frente, para levar em diante esse planeta que estava passando por aquele momento. E aí veio o pessoal da minha geração, né, 1977, então os pessoal mais hippies, pessoal que já foi mais tranquilo, né? Então, olhando desse ponto de vista, cada um de nós somos essenciais por estarmos aqui em cada data, né, cada momento da nossa vida. Porque se uma folha da árvore não cai sem a permissão, sem que Deus veja, né? Imagine nós. Então você, eu, somos seres divinos de Deus. Então cada um veio com um propósito de estar aqui na Terra em cada momento de nossa vida. Então você é essencial estar aqui. Só que quando a gente encarna, a gente esquece disso. A gente esquece que somos criaturas espirituais vivendo uma experiência terrestre. Então é muito fácil a gente ser manipulado por pessoas que querem, que com medo, né? Com algum medo mesmo de desobedecer regras. Então a gente acaba sendo manipulado facilmente por pessoas que não querem que você, que eu evoluamos. Porque quando a gente encarna, a gente vive só momentos de extremos. Você já percebeu? Para pensar. Ou a gente está muito alegre, ou a gente está triste, ou no caso de emprego, a gente está trabalhando ou está desempregado. Ou a gente está em certa situação, né? Vamos supor, de plena felicidade ou plena tristeza. Então, a gente está sempre. O universo nos proporciona isso, de estarmos sempre um extremo ao outro. Mas é importante nós estarmos encontrando nosso ponto de equilíbrio para que possamos enxergar situações. Uma das maneiras que eu vejo assim que é essencial para que nós possamos enxergar, né, para termos um certo ponto de equilíbrio, é a gente começar a agradecer por pequenas coisas, né? Porque cada dia que a gente levanta de manhã é uma nova oportunidade que nós temos de evoluir, para a gente cumprir o nosso propósito de vida que a gente se predispôs a vir aqui na Terra. Porque nós encarnados, nós não estamos aqui por passeio, né? Não, cada um de nós temos uma missão. Eu tenho a minha missão, você tem sua missão. Só que nós esquecemos, nós estamos encarnados. Mas buscando começar por pequenas coisas é o sinal que você está se transformando, você está se evoluindo, né? Começando pela gratidão. Mas tem muitas ferramentas que fazem a gente enxergar, né, o que nós vamos fazer aqui nesse planeta. Por exemplo, eu trabalho com mesa quantiônica, então essa mesa quantiônica ela ajuda a te dar um direcionamento para você que está desorientado. Vem, marca uma consulta aqui comigo para a gente estar mostrando um direcionamento para que você possa seguir seu caminho de evolução. Isso é bastante interessante. E tantos métodos também, né? Por exemplo, tem, para quem gosta de mapa astral, o mapa astral também, ele dá um direcionamento, né? De o que você está fazendo aqui. Então você segue aquele passo e vai. Tem vários meios, né, da gente seguir nossa evolução. Mas para isso é necessário que você enxergue a vida de um modo diferente. Porque quando a gente está com sentimento de medo, de culpa, é isso que, como diz, que o sistema quer que você fique assim. Porque o sistema, como eu disse, não está
interessado na sua evolução, não está interessado na minha evolução. Porque quanto mais submisso, né, que você esteja, é mais fácil de ser controlado. Porque se todo mundo vai para um lugar só, já viu o boi? O boi quando está todo junto, para aquele boiadeiro possa encaminhar aqueles boi para uma direção, então ele usa chicote, usa cachorro, né? Usa ferramenta para domínio. Então, se um boi volta para trás, né? A manada toda vem para cá, um boi volta ao contrário, então o boiadeiro, se for um, vai ter que largar aqueles boi tudo e ir atrás daquele outro, aquele que está dando um problema. Então, vamos supor assim que nós estamos num sistema que está sendo controlado por pessoas que não têm interesse da nossa evolução, da sua evolução. Então, quando você está contra a maré, contra o sistema, aí eles proporcionam outros meios para que nos desequilibrar, né? Para que nós possamos seguir a manada, para sermos controlados. E literalmente, né? Falar do modo aqui bem grosseiro, vai para o abate. Porque se você tem uma encarnação para seguir, você teve um propósito, você não está aqui à toa, e você não consegue fazer essa jornada, você vai voltar de novo. Vai vir de novo. Aí o que acontece? Quando nós vamos para o plano espiritual, a gente lembra. Mas quando encarnado, não. Então quando a gente volta para cá de novo, aí se cair na mesmice, né? Sempre tem um sistema para controlar. Então se a gente cair na mesmice de seguir o sistema, o que o sistema nos proporciona? O medo, a culpa, a insegurança, o desânimo, isso tudo o sistema nos proporciona. Aí o que acontece? Aí você, acompanhando a manada, perde uma encarnação, você não evolui, né? Aí continuamos com, no modo de dizer assim, uma evolução atrasada devido ao sistema. Então é necessário procurar uma ajuda, né? Por mais que a gente se sinta evoluído, essas coisas que a gente vai falar de regeneração planetária, de encarnação, é um tema que assusta mesmo as pessoas, porque o sistema não deixa as pessoas saber. Então muita gente vive naquilo que pode chamar de ingenuidade espiritual. É acreditar que um Deus está lá no céu, né? E que você tem que ficar implorando para Deus para fazer o que você quer. É igual, por exemplo, muitas vezes, né? Eu ia em casa evangélica e ficava dando dízimo para que as coisas minhas melhorassem. Mas que Deus é esse, né? Que você tem que fazer troca com Deus? A gente tem que abrir a mente para isso. Porque isso é uma infantilidade espiritual. Porque Deus não quer que você troque, que você dê dinheiro para que Ele possa te ajudar. Não. Deus quer que você enxergue Ele. Mas o Deus que você quer enxergar é esse? Será que Deus é um ser que fica lá no topo e querendo que todos aqui na terra sejam sujeitos a Ele, escravos dele? Jamais. Deus é amor. Deus é bondade, né? Deus já te fez com todas as características dele. Deus te fez um criador, né? A Bíblia fala que Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Então o que você está esperando? Se Deus é criador, você é co-criador. Então você cria. Então se Deus é amor, Ele te dá a capacidade de amar também. Então Deus já te deu tudo isso. E você vai querer ficar esperando que Ele te dê? Não, é você. Você é criador da sua vida. Você que faz as coisas acontecer. Mas tudo depende do ponto de vista. Por exemplo, pessoas que gostam de reclamar. Você já viu pessoas que reclamam? Fica a vida inteira reclamando. Ah, que não sei o que lá mais é aquilo. E que não, né? Que tá ruim, tá assim, se assado. Você conversa com a pessoa um mês, passa 2, 3 meses, você vê a pessoa, ela tá sempre reclamando. É isso que ela tá criando para a vida dela. Deu para você entender a grande
jogada aí. Você já viu pessoas que estão sempre assim falando de coisas boas? Você já teve oportunidade de conversar com pessoas assim, sempre alegres, dispostas? Tá certo que a pessoa vai ficar rindo à torta e direito, né? Mas pelo menos quando a gente conversa com pessoas assim, a gente se sente bem, se sente melhor, porque a pessoa está sempre vibrando ali coisas boas. Então a realidade dela é aquilo, ela vibra em coisas boas. E uma coisa que é interessante para a gente estar nessa vibração é estar sempre em gratidão, agradecer sempre, porque nós, quando nos encarnamos aqui na Terra, nós não estamos sozinhos. O Deus Criador é tão generoso com nós e quando nós viemos aqui, vem uma família espiritual muito grande conosco, né? Prontos para nos ajudar. Só que nós temos que estar despertos para enxergar isso. Porque quando a gente tem uma informação nova na nossa cabeça, a nossa tendência é repelir, né? Igual a gente fala de espírito, pessoas que já estão dominadas no sistema vão falar que é demônio, né? Então, a ingenuidade espiritual está muito grande, né? Então, tem muita gente com esse pensamento e tudo que você quer, todas as respostas que você quer está dentro de você. Você já veio preparado para isso, né? Porque pensa bem que Jesus Cristo falou que um passarinho vem aqui à terra, ele não planta, não colhe, né? Mas ele não morre de fome nem morre de sede e tem lugar para dormir, né? Quem vale mais? Você é um passarinho. Isso é bíblico, né? Então, a ingenuidade espiritual, né, acaba deixando a pessoa com isso, com esses pensamentos limitantes, que é controlado por um sistema que não quer que você e nem eu evolua. Mas é necessário ter coragem, né? Porque o pessoal usa muito essa história, né, que eu vou falar aqui da, da lagarta, né? A lagarta é o seguinte, quando ela antes de virar borboleta, ela fica num casulo e depois, passa alguns tempos, ela começa a sair. E se você observar, você vê que ela faz bastante força para sair, né? Para as asas, parece que é um sofrimento. Mas se você pegar e pôr a mão nessa borboleta, se você tentar ajudar um pouquinho, ela morre, né? Ela não é, vira uma borboleta bonita. Então é um processo de evolução, é assim para nós também. A gente aprende coisas novas e fica duvidando, será que aquilo é verdade? Né? Será que existe esse negócio de regeneração planetária? Será que existe vida após a morte? Será? Muito será. Mas quando você tenta entender, ou pela lógica, né? Então você começa a despertar, né? Você está começando a criar suas asinhas. Mas para distorcer o que já foi aprendido desde criança, né? Para você reaprender de novo, é bem doloroso para você aprender, né? Você vai ter que passar por essa metamorfose, esse negócio de criar asa. E só você pode sair dessa, só você pode entender esse processo que você vai ter, esse despertar. É só você que pode. Muitas pessoas vai poder te ajudar com conselhos, com palavras, mas esse momento é só seu, é único, é dolorido. Sabe, tudo que a gente aprende a vida inteira, né? A gente ouviu falar desde criança, de repente não é nada daquilo, de repente tem muito mais, ou é aquilo, mas não está sendo passado tudo, e tem muito mais ainda. Então, quando você aceita, quando você consegue quebrar esse paradigma, você começa a acreditar que a vida é muito mais do que estar somente aqui encarnado, que existe outra existência, haverá outras, né, que teve várias outras. Então você desperta, você passa a virar uma borboleta, aí você começa a ter uma direção, um direcionamento da sua vida,
Você passa a viver, né? E não sobreviver. Porque enquanto a gente está sendo dominado pelo medo, por, né, pela própria vaidade nossa, né? Querendo só pensar que existe só aqui, só a matéria, e que não existe espírito, não existe nada além disso, então fica uma crença limitante. Então você não vive uma vida totalmente feliz, né? As coisas vão acontecer, vamos supor, existem essas coisas, doenças, coisas sempre existem, mas você vai mudar o modo de ver, né? Você vai entender o que acontece isso. Então você vai poder ter uma vida, né? Entendendo como funciona de verdade. Então, vim deixar as palavras aqui com vocês, né? Qualquer coisa aqui, estou aqui, né? Faça uma avaliação na mesa quantiônica. Vem ser feliz, vem despertar. Não só a mesa quantiônica, mas várias ferramentas estão disponíveis. Basta você ter coragem, basta você querer. Tudo bom? Então, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Boa noite, até o próximo vídeo. Tudo bem, pessoal? Eu me chamo Elvésio Mendes e estou aqui fazendo mais um vídeo que espero que seja de algum agregado para você. Então, eu vou falar sobre um assunto que a gente estando em casa, né? Por exemplo, eu estou alguns dias em casa e me veio à cabeça ao pensar assim, qual a finalidade de nós estarmos aqui encarnados no planeta Terra, né? Porque a gente acaba passando por alguma rotina e a gente tem uma percepção das coisas e fala, puxa, será que é somente isso? Eu levantar, né, tomar meu café e fazer minhas atividades dentro de casa e à noite eu chego, durmo, no outro dia eu faço a mesma coisa? Você já parou para pensar nisso? Tendo a ideia que nós somos espíritos encarnados aqui nesse planeta com o propósito de evoluir, então, sendo assim, nós temos algum objetivo por estarmos aqui. Nesse momento, você tem o objetivo de estar passando por esse momento aqui no planeta. Porque como diz a palavra sagrada, né, de nosso Criador, que nenhuma folha da árvore cai sem conhecimento de Deus, né? Então, está escrito isso. E também eu lembro da passagem de Jesus que ele fala que os pardais, os pássaros, né, que eles não plantam e nem colhem e, portanto, eles não morrem de fome. É interessante, né, Jesus Cristo falar sobre a criatura de Deus, né, que Deus fez e dar tanta importância para ela. Então, quero dizer aqui, nesse momento, a importância, o quanto que você se acha importante, né? Será que essa rotina, viver, é assim, sem algum sentido? Olha, eu posso afirmar que não. Eu posso afirmar que se você está aí, você tem o seu valor, né? Cada pessoa tem o seu valor. Igual, por exemplo, eu sou uma pessoa que nasceu em 1977. Então, qual o objetivo que eu vim fazer aqui em 1977? Será que tem um porquê? Claro que tem um porquê. Porque se uma folha, né, da árvore cai e Deus está sabendo, então tudo está organizado pelo nosso grande Criador do universo, né? Então tem um objetivo sim. Por exemplo, no meu caso, em 1977, o que eu vim fazer aqui? Vamos raciocinar comigo um pouco. Na época de 1977, o pessoal era aqueles pessoal mais... os hippies, né? Tinha os hippies. Era um pessoal que estava trazendo uma nova consciência para aqueles povos, que existia muita guerra civil nessa época aí. Então, qual foi o objetivo? O individualismo. Então, as pessoas que vêm nessa minha geração já vêm trazendo esse individualismo, devido a tantas guerras civis, né? Porque se for olhar uma geração atrás, por exemplo, a geração dos meus pais, né?
Meu pai é de 1950. Se você conhece pessoas dessa época assim que tem mais ou menos 80 aos 60 anos, 60 aos 80 anos, você vai ver que o biotipo das pessoas são aquelas pessoas mais voltadas para ação, né? Mais já autoritária, pessoa mais. Não é assim que são autoritários, mas tem mais firmeza. Igual, por exemplo, se eu faltasse à escola na época que eu era mais novo, chegava em casa, não queria saber o que acontecia. O couro era certeiro, né? Por mais que eu explicasse. Então, se for lá as pessoas que nasceram nessa época aí de 1950 por aí, tem um propósito delas ter nascido ali. Por exemplo, deu o caso do meu pai, né? Qual foi o objetivo? 1950 foi um ano que pós-guerra, né? Essa época aí foi pós-guerra. Então, nessa época que foi convidado vários espíritos, né? Para vir ter sua missão aqui na Terra. Qual era a missão desses espíritos? De como a Terra, o planeta Terra estava em pós-guerra, tinha acabado a guerra, então tinha que ter pessoas aqui com esse espírito de atitude, de levar o planeta para a evolução. Porque já pensou ver essas pessoas com aquelas desânimo, né, com aquele mansinho? Não ia ter uma evolução necessária. Então teve a época, a geração do meu pai, né, dos pessoas daquela época de 1950, um pouco para frente, que eram essas pessoas de atitude para tomar a frente, para levar em diante esse planeta que estava passando por aquele momento. E aí veio o pessoal da minha geração, né, 1977, então os pessoal mais hippies, pessoal que já foi mais tranquilo, né,